Vamos iniciar então. Em 3, 2, 1. Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos iniciar agora o Circuito AMP de capacitação em gestão empresarial. Me chamo Marcelo Oliveira Basso e irei conduzir com vocês o tópico de hoje. A AMP Metropolitana, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, tem sua atuação focada em 4 pilares. O primeiro é a representatividade, atuando nas esferas municipais dos 22 municípios da região e na defesa do melhor ambiente de negociações para quem empreende ou quer empreender. O segundo pilar é o de relacionamento, trabalhando para desenvolver a união de empresas do mesmo setor para compartilhar experiências e buscar oportunidades de vendas. O terceiro pilar é o de benefícios, para auxiliar o empreendedor na melhor gestão do seu negócio, como, por exemplo, com planos de saúde, certificado digital, seguros em geral, entre outros. E o quarto pilar é o da capacitação, no qual está sendo desenvolvido o projeto Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial, que acontecerá de abril a novembro em todas as terças-feiras, às 19 horas, e que possui como objetivo levar ao empreendedor informações e orientações para melhorar a gestão da sua empresa. A atividade tem o patrocínio do Cicobi Ouro Vale, que em parceria com a AMP tem inúmeras vantagens para que você, empreendedor, possa ser um cooperado. Nosso tema de hoje é sobre como alcançar o seu verdadeiro potencial como empreendedor. Nesse mês, nós vamos falar, no nosso ciclo de capacitação, nós vamos justamente abordar temas relacionados ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Não adianta uma empresa ter os melhores processos, uma empresa ter as melhores estratégias, se ela não tiver as melhores pessoas para conduzir todas essas atividades. Então, nesse mês em especial, nós vamos trabalhar exatamente sobre esses pontos, sobre essas viradas de chave no lado psicológico, na nossa posição, na nossa postura como pessoa e como que isso impacta diretamente no nosso desempenho como profissional. Ou seja, nós vamos abordar diversos temas. Hoje vamos começar a falar sobre os sabotadores, sobre como que a nossa experiência, as nossas vivências do passado nos tornaram quem somos hoje, o que é algo extremamente benéfico, porém, várias dessas vivências, em algum momento, elas acabam nos travando, porque nós temos crenças. Todos os desafios, todas as dificuldades que a gente passou no decorrer da nossa vida, desde a infância até a data de hoje, esses desafios, essas dificuldades, nos geraram crenças. E existem algumas delas que nós precisamos justamente quebrar para conseguirmos chegar ao nosso máximo desenvolvimento, ou seja, alcançar o nosso verdadeiro potencial. Então, hoje nós falaremos sobre esta quebrada de crenças. Logo na sequência, nós vamos falar sobre o nosso mindset, ou seja, como configurar a nossa mente para estar direcionada ao crescimento. Na sequência, na nossa terceira capacitação desse mês, nós falaremos sobre a meta SMART, ou seja, depois que eu reconfigurei a minha mentalidade para alcançar os meus objetivos, qual é a melhor forma justamente de organizar todas essas informações. E por fim, vamos ter aí uma rodada com inúmeras perguntas para terminar de destravar aquilo que ainda estava insistindo em ficar amarrado na nossa cabeça. Então, a gente vai trazer para vocês diversas ferramentas sobre diversos pilares que se relacionam com a sua vida e o seu negócio. E essas perguntas vão justamente lhe ajudar a trazer mais clareza para o seu dia a dia, certo? Vou compartilhar aqui a minha tela, então, para que nós possamos iniciar a nossa capacitação de hoje. Só um momento. Pronto, vamos lá então. Como alcançar o seu verdadeiro potencial como empreendedor? Esse, pessoal, vai ser então o nosso tema de hoje. E a gente começa justamente, pessoal, com uma pergunta, com uma pergunta feita pelo escritor, pelo estudioso que justamente escreveu todos os aspectos que nós vamos conversar hoje. O que precisamos fazer para quê?
dentro de 3 anos, possamos dizer que dentro de 3 anos, possamos dizer que essa crise foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa empresa. Temos um pequeno errinho aqui, depois eu já corrijo. Ou seja, pessoal, essa frase foi desenvolvida pelo Cesar Chamini, que é o escritor da inteligência positiva, e vai ser exatamente o livro que nós usaremos hoje. E aí, pessoal, pergunto para vocês então, o que você vai fazer hoje para que daqui a 3 anos os problemas que você está enfrentando, você possa dizer que eles são a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Por que a gente precisa pensar desta forma? Porque todos os problemas, as dificuldades, todas as adversidades que vão ocorrendo no nosso dia a dia, nós temos duas opções. Ou enfrentá-las, primeiramente entender o porquê que elas aconteceram, enfrentá-las e desenvolver as melhores soluções para esses problemas, essas dificuldades, e aprender com eles, ou até mesmo então retroceder. Nós temos duas opções. Me deparei com um problema. Como eu vou agir? Retroceder? Desistir? Abrir mão do meu objetivo? Ou eu vou enfrentar, eu vou aprender com este problema e essa adversidade? Ou seja, o que eu vou fazer hoje para dizer que essa dificuldade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? No livro, pessoal, da inteligência positiva, né, ele nos ajuda a entender que a nossa mente ela pode ser a nossa melhor amiga, mas também pode ser a nossa pior inimiga, envolvida a sabotar a nós mesmos. Né? Nós sabotamos a si próprios, justamente diante da forma como a gente entende os acontecimentos, diante da forma como a gente observa os acontecimentos. Ou seja, como que você reage às diversas situações que acontecem no seu dia a dia? E essa forma de você reagir, pessoal, são padrões mentais que você vem desenvolvendo com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. E é isso que a gente vai entender agora. E vamos, né, analisar diversas situações, diversas circunstâncias para a gente identificar onde nós nos sabotamos. E aí a gente faz a pergunta, né? Você conhece os seus sabotadores? E de que forma que eles condicionam a sua ação, as suas ações? Então, pessoal, né, no livro da inteligência positiva, que é o que nós vamos utilizar hoje na nossa capacitação, ele nos ajuda a entender quais são todos os sabotadores, como, né, nós desenvolvemos eles e como nós vamos enfraquecer esses sabotadores e justamente fortalecer o lado sábio da nossa mente, o lado que deve efetivamente prevalecer no nosso dia a dia, certo? Mas, pessoal, né, o que são, então? Primeiramente, né, Marcelo, tu está falando de sabotadores, o que são, de fato, esses sabotadores? Os sabotadores, pessoal, são padrões mentais e hábitos que trabalham contra a nossa performance. Ou seja, quando a gente está falando de sabotadores, nós estamos falando exatamente daqueles hábitos, daquelas crenças, daqueles padrões mentais que você tem e que te atrapalham no seu próprio desenvolvimento. Começamos a nos sabotar, pessoal, quando esquecemos o quanto magníficos nós somos e negamos o nosso potencial. Lembra daquele dia que tu duvidou da tua capacidade? Você se sabotou. Lembra quando você não tem certeza se você é capaz de fazer determinada questão, ou até mesmo quando você está criticando as coisas? Você está se sabotando. Vamos conhecer um pouquinho dos pensamentos de sabotagem para entender o que são esses sabotadores? Observem o primeiro pensamento. Se não consegue fazer com perfeição, nem faça. Quando a gente, né, vai pedir algo a um colaborador, a um funcionário da nossa empresa, e aí a gente pensa, mas se ele não consegue fazer com perfeição, nem faça. Aqui, pessoal, nós temos um sabotador que está sempre buscando a perfeição. Existe uma frase: feito é melhor que perfeito. E o ótimo é inimigo do bom. Ou seja,
A perfeição, pessoal, ninguém alcança a perfeição de imediato. A perfeição, a performance, a excelente performance, ela vem justamente de uma sucessão de repetições que nós realizamos. Ao repetir tanto determinada ação, nós chegamos na perfeição. Por isso que feito é melhor que perfeito. E o importante, né, é sempre aprender com os erros que cometemos. E o ótimo é inimigo do bom. Por quê? Se eu só busco o ótimo, eu acabo, às vezes, de exatamente me frustrando. E esqueço que para alcançar o ótimo, primeiro, eu tenho que entregar o bom. Depois que eu alcancei o bom, é que eu vou buscar o ótimo. Se eu miro diretamente no ótimo, a probabilidade de algo bom acontecer ou de eu fazer algo com uma qualidade boa, ela passa a ser próximo a zero. Porque a gente quer dar um passo maior do que a própria perna. Observe o segundo pensamento. Estou no controle ou fora no controle? É o típico pensamento de quem tem que estar sempre 1000% do tempo no controle. E sabe aquela pessoa que quando perde o mínimo controle das circunstâncias se sente desesperado? Outro comportamento de sabotagem. Nós não precisamos estar no controle 100% do tempo. E hoje, diante do contexto social, político, econômico e profissional que nós temos, o controle 100%, obter 100% de controle é quase uma missão impossível. Então nós temos que estar conscientes que sim, nós não teremos 100% do controle de tudo. Então, é outro pensamento de autossabotagem, acreditar que você tem que estar sempre 100% no controle. Preciso ser o melhor no que eu faço. Olhem o quanto esse pensamento traz um senso de autocobrança absurdo e muitas vezes pode ser extremamente maléfico para o nosso psicológico. Isso não quer dizer que eu não estarei buscando sempre a minha melhor performance, mas eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu busco ser a cada dia melhor. Próximo pensamento. Ninguém me entende, pobre de mim. Esse é o vítima, né? Aquela pessoa que está sempre se fazendo de vítima, sempre se achando injustiçado, né? Seguindo, próximo pensamento. As emoções atrapalham projetos. Aqui são aquelas pessoas super racionais que não conseguem aceitar o mínimo do lado emotivo das coisas e das pessoas. Então, aqui são pessoas que acreditam que para as coisas darem certo, as emoções têm que ficar 100% de fora. Será mesmo? Se nós estamos num universo onde nós trabalhamos com pessoas, um ambiente composto por pessoas e não máquinas, como deixar a emoção 100% de fora, sendo que as pessoas são compostas de emoções? Outro pensamento de sabotagem. Olha o seguinte pensamento: quando a próxima coisa ruim pode acontecer? Aquela pessoa negativa, sempre esperando o pior, sempre esperando a próxima tragédia. Quem nunca foi assim? E o último pensamento para a gente iniciar a nossa discussão. Talvez se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Típico pensamento daquela pessoa que se esquiva de tudo, que não consegue enfrentar os seus problemas, os desafios e foge sempre que possível. Pessoal, esses são alguns pensamentos de sabotagem. Então, e acredito que vocês já se pegaram em vários momentos tendo algumas dessas reflexões, conhecem pessoas extremamente próximas de vocês que pensam dessa forma. Os nossos pais, os nossos amigos, nossos companheiros, né? Minha companheira, meu companheiro, meu filho, minha filha. A gente está sempre rodeado de pessoas e todas as pessoas possuem sabotadores. Por quê? Nós vamos ver agora na sequência, né? Os sabotadores, eles fazem parte da nossa vida, porque até um determinado momento foram esses sabotadores, né? Eles foram muito importantes para o nosso desenvolvimento, pois foram eles que nos deram os sinais de que estávamos em perigo. Aquele sabotador que está sempre esperando a próxima coisa ruim acontecer. Quando a gente estava, né, no nosso desenvolvimento ali da infância, justamente esse senso de perigo é muito importante, porque a gente passa a conhecer aquilo que eu posso e o que eu não posso fazer.
quando a nossa mãe e nosso pai, meu filho, não faz isso, meu filho, não faz isso, né? De certa forma, eles são as primeiras vozes que nos ajudam a entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. E com o passar do tempo, isso vai se tornando uma crença. Posso e não posso fazer isso. Se eu fizer isso, algo de ruim vai acontecer. Então, todas essas vivências, todas essas experiências, elas vão nos gerando crenças, vão nos gerando padrões de mentalidade. Mas se você, né, muitas vezes não teve uma infância difícil, a vida ainda assim apresentou muitos desafios. Então, aquelas pessoas que tiveram uma infância, um início de vida muito difícil, muito provável que eles tenham ainda mais sabotadores, ainda mais crenças limitantes, porque eles tiveram que passar por vários momentos desafiadores. E é justamente a superação desses momentos que lhe fez chegar até aqui, que lhes fizeram chegar até aqui. Só que para chegar até aqui, várias crenças foram desenvolvidas no seu mindset. E agora, no momento da fase adulta, é muito importante eu desapegar dessas crenças para que eu consiga seguir adiante. E até mesmo, ou seja, né, quem não teve uma vida tão difícil, teve que passar por seus desafios particulares. E todo desafio, ele nos gera um padrão mental para eu entender a melhor forma de reagir caso essa circunstância ocorra novamente. Ou seja, pessoal, a questão não é se você tem ou não os sabotadores. Todos nós temos os 9 sabotadores que a gente vai ver agora na sequência. A questão é entender quais desses sabotadores são mais fortes na minha vida. Porque os sabotadores, eles são um fenômeno universal. Eles começaram a se desenvolver na nossa fase da infância. E todas as pessoas desenvolveram sabotadores. O estudo do sabotador é um estudo voltado, né, para a questão psicológica, são estudos científicos desenvolvidos que justamente levaram a essas categorizações que nós veremos agora na sequência. Ou seja, quando completamos na faixa de 15 a 20 anos, eles não fazem mais sentido na nossa vida. Porque entre 15 e 20 anos, a gente já começa a ter mais clareza, né? Sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso fazer. A gente já começa a pensar nas nossas ambições, mas ao mesmo tempo já vem aquele pensamento, nossa, mas a minha mãe disse que eu não queria conseguir fazer isso. As pessoas dizem que eu não sou capaz de fazer isso. Ah, eu vou deixar para depois, né? Eu vejo minha mãe fazendo isso, meu pai fazendo isso. Ou seja, a partir dos 20 anos, grande parte desses hábitos, dessas crenças, desses padrões mentais não são mais necessários. Mas já foi criado um hábito de pensar daquela forma. E cria-se então esse padrão habitual. Então, o importante é justamente enfraquecer estes padrões, para aí sim, para que possamos aí sim alcançar a nossa máxima performance. Quais são os sabotadores, então? O pai de todos, pessoal, é o crítico, né? É o mestre de todos os sabotadores. E essa voz a gente chama de crítico, que é aquela ali, a vozinha da nossa consciência, né? É a nossa consciência, o crítico é a nossa consciência. Ele é esse personagem invisível que faz parte da nossa mente. E agora, na sequência, a gente vai entender como que, né, esse crítico, né, como que esse crítico se divide em outros 9 sabotadores coordenado por este crítico. Quais são, então, os 9 sabotadores coordenados pelo crítico? Temos o insistente, o prestativo, o esquivo, o hipervigilante, o vítima, o controlador, o inquieto, o hiperracional e o hiperrealizador. No final, pessoal, da nossa capacitação, eu vou justamente apresentar para vocês um link onde vocês vão poder fazer um teste. E esse teste vai justamente dizer qual é a porcentagem que vocês têm, qual é a força, perdão, qual é o índice de força que cada um desses sabotadores tem na sua vida. Porque, como nós conversamos há pouco, todos nós temos esses 9 sabotadores. E alguns daqueles pensamentos estão justamente diretamente relacionados a cada um desses sabotadores, que nós vamos ver agora na sequência com mais detalhes. Então, no final, eu vou apresentar para vocês justamente um link
onde vocês conseguirão fazer esse teste de forma gratuita. Já vai gerar um relatório extremamente completo sobre todos os sabotadores, os pensamentos, o que esses sabotadores podem causar nas vidas de vocês. Mas a indicação que eu faço é justamente também uma recomendação que vocês leiam um livro da inteligência positiva. Vamos agora, então, conhecer cada um dos sabotadores. O primeiro, pessoal, é o insistente. O que é o sabotador insistente? É aquela pessoa que está sempre buscando a perfeição. É aquela pessoa que tem uma necessidade extrema de ordem e organização das coisas. Ah, mas Marcelo, né? Por exemplo, o insistente é muito forte no meu resultado, nos meus sabotadores. Por quê? Meu pai e minha mãe a vida toda, né, disseram que eu tinha que ser sempre organizado, que eu tinha que ser sempre, né, estar mais próximo da perfeição em tudo que eu fizesse. Então, a vida toda eu cresci escutando isso, tendo essa cobrança dos meus pais. Automaticamente, isso hoje se reflete na minha forma de atuação. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado para essa busca da perfeição não se tornar aquela corrida dos ratos, onde eu busco cada vez mais a perfeição, a perfeição, a perfeição, e a gente nunca chega nessa perfeição, muito pelo contrário. A busca incessante dela atrapalha o nosso dia a dia. O insistente, a pessoa que tem esse sabotador, ela é pontual e metódica, extremamente metódica. Tão metódica que pode se tornar irritável, teimoso e sarcástico. E é altamente sensível às críticas. Observa que essa busca incessante pela perfeição, quando eu recebo uma crítica, essa crítica pode me mostrar o quão longe eu estou da perfeição. E aí é que o meu mundo desaba. Aí é que eu me perco nos pensamentos. Mas, Marcelo, pontual e metódico não é bom? Sim, pessoal, é bom. Ser pontual é importantíssimo. Só que eu não posso, tudo que em excesso atrapalha. Eu ser pontual, tudo bem. Eu desejo que a minha equipe também seja pontual. Só que agora eu não posso rotulá-los por eles não serem pontuais, por eles não serem metódicos. Esse é um equilíbrio que é necessário. Buscar a perfeição é interessante, ser organizado é interessante, desde que isso não se torne algo negativo no meu relacionamento com as pessoas. E qual é o típico pensamento do insistente? Se não consegue fazer com perfeição, não faça, né? Ou seja, olha como a gente começa a rotular as pessoas quando eu ajo dessa forma. Ah, não, se não é para fazer com perfeição, deixa que eu faço. Nem começa. Eu não dou a oportunidade das pessoas se desenvolver. E nós, como gestores, vocês, empresários, ou você que deseja, né, se inserir, iniciar nessa carreira do empreendedorismo, que deseja empreender, você não pode ser insistente. Sim, você domina, sem dúvida, o processo operacional ou o serviço que você quer ofertar, quer desenvolver. Mas muito provável que os seus colaboradores, principalmente quando eles estarem ingressando na sua empresa, eles não serão perfeitos. E você precisa aceitar isso. Ou seja, ele não vai conseguir entregar com perfeição de imediato. Ele vai conseguir entregar com perfeição com o decorrer do tempo. Entende como esse sabotador pode lhe atrapalhar muito no desenvolvimento dos seus colaboradores. E vai lhe causar, muito pelo contrário, uma sobrecarga, porque já que eles não entregam com perfeição, para quem que resta fazer todo o trabalho? Para você, que é supostamente o perfeito da empresa. Vocês conseguem observar o quanto entender se nós pensamos dessa forma nos ajuda a refletir se eu preciso ser mais tolerante ou não? E não apenas tolerante, mas o que eu posso fazer para aproximar os meus colaboradores da perfeição. Então, pessoal, a gente observa o seguinte, né? O próprio livro da inteligência positiva, ele nos auxilia da seguinte forma. Quando você se pegar com algum desses pensamentos,
fazendo qualquer crítica, qualquer análise desse tipo, se não consegue fazer com perfeição, não faça, ou não, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir entregar com perfeição, então eu não sou bom nisso, isso não quer dizer que você não é bom nisso, você só não consegue entregar com perfeição. Então, o livro da inteligência positiva, ele nos auxilia, nos diz da seguinte forma: de que maneira que eu vou enfraquecer os meus sabotadores, esses pensamentos de autossabotagem? Eu preciso justamente rotular esse pensamento, ou seja, esse é o Marcelo, lembra lá do nosso inconsciente, do nosso inimigo invisível? Esse é o Marcelo perfeccionista pensando que se não consegue fazer isso com perfeição, nem faça. Esse é o Marcelo perfeccionista, mas este Marcelo aqui vai fazer. Este Marcelo vai fazer porque este Marcelo vai alcançar a perfeição com o hábito. Ou este Marcelo aqui vai delegar para os seus colaboradores, instruindo eles, talvez de forma então mais detalhada, mais cuidadosa e minuciosa. Pode ser que a próxima entrega não venha com perfeição, mas as outras estarão cada vez mais próximas da perfeição. Então é muito importante a gente dialogar. Opa, calma lá. Este pensamento é de sabotagem. Como que eu posso pensar sem estar sabotando? Pessoal, esse é um exercício muito importante. Por isso que a gente se depara com diversos pensamentos de sabotagem, porque no decorrer do nosso dia, vocês vão começar a se lembrar automaticamente, vai vir aquele sinalzinho, aquele estalo assim de pensamento de sabotagem, não posso pensar dessa forma. Como que eu devo agir? Lembra ali a pergunta? O que você fará hoje para dizer que este problema foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? O que você vai fazer hoje para poder aproximar os seus colaboradores da perfeição, já que agora eles não conseguem te entregar com a perfeição que você deseja, certo? Então, essas análises a gente vai fazer em cada um deles. Próximo sabotador, o prestativo. O que é esse pensamento de sabotagem do prestativo? Sabe aquela necessidade de ser amado? Como assim, Marcelo? Aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, a todos, em todo momento. Essa disposição 100% do tempo, pessoal, na maioria das vezes é porque essas pessoas estão buscando aceitação. Ah, mas Marcelo, eu gosto de ajudar as pessoas. Sim, eu também gosto de ajudar as pessoas. Porém, aquela pessoa que se sabota sendo prestativo é aquela pessoa que ajuda tanto os outros, não está errado, não tem nada de errado em ajudar os outros. A partir do momento em que, quando você ajuda os outros, você esquece das suas próprias necessidades. Aí é um pensamento de sabotagem. Quando você coloca os outros à frente da sua própria agenda. Quando você coloca os outros como prioridade e esquece de si próprio. Ou seja, você está sempre querendo ajudar os outros e você não quer dizer não a eles para não magoá-los, justamente para continuar sendo amado, sendo aceito, que você negligencia a sua própria agenda. Pessoal, eu fazia muito isso. As pessoas me buscavam, pediam a minha ajuda, e eu, claro, não, deixa aqui que eu faço, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu corrijo, pode deixar que eu organizo. Só que eu estava com o meu dia completamente cheio já. E aí eu tinha que parar as minhas ações para ajudar os outros. E aí eu ajudava os outros, eles ficavam extremamente felizes porque eu resolvi o problema que eles tinham. Porém, quando eu voltava para minha rotina, eu falava: me ferrei. Olha, isso aqui não vai mais dar tempo para eu entregar as minhas funções. Os outros acabaram de entregar as deles porque eu ajudei. Agora eu não consigo entregar. E aí ninguém aparece para te ajudar. É aí que ajudar os outros se torna um pensamento de sabotagem. Hoje, eu continuo ajudando os outros, mas o que eu faço? Toda vez que alguém me pede ajuda, eu justamente, peraí, só deixa eu conferir na minha agenda. Eu olho a minha agenda, vai dar tempo, depois que eu fizer todas as minhas ações, vai dar tempo de ajudar essa pessoa? Vem que eu te ajudo. Não vai dar tempo? Olha, eu consigo te ajudar em tal dia, em tal horário, mas hoje, infelizmente, não. Eu estou sendo justo? Eu estou sendo sincero? Eu estou sendo organizado. Ah, mas Marcelo, eles vão ficar magoados. Infelizmente, eu não posso fazer nada por eles nesse momento. Eu tenho as minhas prioridades.
Então, entender que não vai ser essa recusa da minha parte que vai fazer eu perder a amizade, perder o respeito, a parceria que eu tenho com determinadas pessoas. E se realmente isso perder, é porque eles não tinham a consideração que eu tenho por eles. Ou seja, o pensamento, por ser a forma de agir como prestativo, se torna uma sabotagem quando a gente coloca os outros à frente das nossas necessidades. E o pensamento é o seguinte: se eu não salvar essas pessoas, quem vai salvar? Se eu não salvar elas, quem vai salvar? Né? Uma outra opção, pessoal, toda vez que alguém vir com um problema e fala, Marcelo, me ajuda. Eu falo, não, eu te ajudo. Faz o seguinte, já me traz 3 possíveis soluções que eu vou te ajudar a identificar qual é a melhor. Porque eu estou na correria aqui também, então eu não consigo pensar do zero contigo agora. Mas me traz 3 soluções junto com o problema, que aí a gente senta e rapidamente a gente analisa qual é a melhor. Ou seja, eu não estou trazendo para mim o problema. Eu estou me colocando à disposição para ajudar. Estou me colocando à disposição para fazer uma análise das melhores soluções que a própria pessoa que tem um problema vai desenvolver. E isso cabe muito para os nossos colaboradores, quando eles trazem um problema para nós. E eles acham que só nós sabemos resolver. Não, você está aqui justamente para isso, para aprender. Então, está com um problema, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu estou com a minha agenda aqui, tá cheia, eu vou te ajudar. Então, faz o seguinte: enquanto eu não posso conversar contigo, me traz 3 soluções que tu faria, se tu fosse eu. Se tu fosse eu, como que tu acha que eu agiria? Traz 3 ações que tu acha que eu faria. E aí, em 5 minutinhos, a gente senta aqui e decide qual é a melhor solução. Ou seja, eu continuo ajudando os outros sem me sabotar. Próximo sabotador, o hiperrealizador. Essa imagem já define o hiperrealizador, né? O hiperrealizador é aquela pessoa competitiva, atento à imagem, ao status, né? Extremamente preocupada com o que vão pensar de mim, meu Deus. Eu preciso ser o melhor no que eu faço sempre. Gosta de impressionar, orientada a resultados, porém tem traços de vício em trabalho, dependente de desempenho. Ou seja, nossa, se eu não estou performando, meu Deus, se eu não estou trabalhando, meu Deus, o que vão pensar de mim? Calma, respira, você pode parar um dia, 2 dias. Você pode tirar férias. Você não precisa sempre estar a 1000 por hora. Diminui a sua velocidade. O hiperrealizador, pessoal, né? Ah, mas Marcelo, eu sou orientado para objetivos, para resultados. Ótimo, todos nós temos que ser, desde que isso não se torne um inimigo, desde que isso não nos atrapalhe, não nos leve à fadiga, né? A situação como está esta pobre moça na imagem, jogada no chão, cansada. Em vários momentos eu acredito que você já se pegou dessa forma. O empreendedor, ele muitas vezes tem o sabotador de hiperrealizador como um dos maiores. Controlador também. É por isso que somos empreendedores, né? Porque nós estamos sempre acelerados, sempre pensando à frente. Só que precisamos entender que esta forma de pensar muitas vezes pode se tornar prejudicial. Então precisamos ter um equilíbrio entre alcançar objetivos, entre querer impressionar os outros, que não tem nada de errado nisso, entre ser competitivo e estar preocupado com a nossa imagem. A partir do momento em que isso começa a prejudicar a nossa saúde e o nosso convívio com os demais, isso se torna um pensamento de hiperrealizador. Quando você se pegar se cobrando, preciso ser melhor no que faço. Calma, respira. Esse é um pensamento de autossabotagem. Marcelo, ou hiperrealizador, calma, toma um chazinho, toma uma maracujina, dá uma respirada, senta no sofá e estica as pernas. Tu já fez o melhor que tu podia fazer hoje. Gente, conversem com o seu sabotador. Isso traz uma paz para vocês. Eu digo para vocês, pessoal, eu me aprofundei
nesse tema sobre inteligência positiva, sobre os sabotadores, no começo de 2021. E eu digo para vocês que o meu dia a dia tem se transformado cada vez mais, porque eu passei a entender exatamente meus pensamentos de autossabotagem. Quais são os meus principais sabotadores? O prestativo, o controlador e o hiperrealizador. Então, eu a todo momento eu estou conversando comigo mesmo. Eu sempre cedi o meu tempo para os outros, hoje eu não cedo mais, a não ser que eu tenha ele efetivamente disponível. E eu converso com as pessoas e falo, olha, hoje infelizmente eu não posso te atender. Olha, eu vou conseguir te retornar daqui 2 dias, daqui 1 dia. Controlador, eu sempre achei que eu tinha que estar no controle de tudo, né? Que daqui a pouquinho a gente já vai chegar nele. Ou seja, eu comecei a entender que não, eu não preciso estar no controle de tudo. E o hiperrealizador a mesma coisa. No final do dia, às vezes quando eu não consegui entregar uma atividadezinha, porque não deu tempo, eu já me sentia frustrado. Nossa, eu sou o pior dos colaboradores, eu sou o pior dos consultores, porque eu não consegui entregar isso. Aí eu olho para minha agenda e falo, eu faço esse exercício, literalmente, eu pego a minha agenda e eu olho, mas Marcelo, olha quantas coisas você fez hoje. Será que você é o pior dos trabalhadores? Você está trabalhando desde o início da manhã até o final do dia, até o final da noite, muitas vezes. Deu 12 horas de trabalho ininterruptas. Talvez faltou tempo, não faltou competência, nem habilidade, nem conhecimento. Faltou tempo e você não controla o tempo. Ou seja, na verdade eu controlo, né? Eu administro o tempo, né? Ou seja, pessoal, é muito importante a gente conversar com esses pensamentos que estão aqui, ó, na nossa cabeça. E quando a gente conversa com eles, a gente consegue sentir calma e não nos desesperamos. Próximo sabotador. A vítima, aquela pessoa que tende a se recolher quando é criticado, que faz beicinho e fica emburrada por qualquer coisa, extremamente dramático e temperamental, tende a desistir fácil das coisas. O pensamento, né? Ninguém me entende, pobre de mim. Se você se pega pensando dessa forma, entenda que esse é o seu vítima, a sua sabotagem de vítima. Aqui, a gente consegue observar pessoas que têm esse comportamento, são pessoas que durante muito tempo tiveram, né, indivíduos ao seu redor falando que eles não são capazes, tiveram indivíduos ao seu redor sempre fazendo muitas duras críticas, sempre diminuindo o seu potencial, e automaticamente essa pessoa, ela se torna vítima. Ninguém me entende, pobre de mim, né? Ou seja, muito dramático, não consegue aceitar bem as críticas, de tanto que já foi criticado. Então, pessoal, a gente precisa, muitas vezes, quando a gente se pega com esse pensamento, nossa, será que realmente eu preciso ficar triste por isso? Pessoal, ficar triste pelas circunstâncias, pelos momentos, é uma consequência natural do ser humano. Porém, por quanto tempo você vai ficar abalado por essa circunstância? Aí é uma escolha. Abalar-se não é uma escolha, né? Eu acho que abalar-se, na minha opinião, abalar-se diante dos problemas, das adversidades, é uma consequência natural, uma reação natural do nosso organismo. Porém, o tempo em que eu ficarei abalado, aí sim é uma escolha minha. Por quanto tempo eu vou ficar fazendo este drama? Por quanto tempo eu ficaria abalado temperamentalmente? E é esse tempo que, se for longo demais, vai atrapalhar nos nossos projetos, nos seus projetos como empreendedor. Então, se você costuma ter esse pensamento de vítima, analise e justamente o que você pode fazer hoje para usar essa circunstância que está te fazendo sentir como vítima, a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. É dessa forma que a gente tem que pensar para conseguir melhorar e diminuir, enfraquecer esse pensamento de sabotagem. O hiperrealizador, pessoal. O hiperrealizador é aquela pessoa que tem foco intenso somente no racional. Hiperracional, perdão, não hiperrealizador. O sabotador do hiperracional
É aquela pessoa, como o próprio nome já diz, que tem foco intenso no racional. Mente intensa, ativa a todo momento, né? Tenta se distanciar o máximo possível das emoções e, na maioria das vezes, pode passar por intelectualmente arrogante, porque ele é tão irracional, tão racional, que ele esquece das emoções. E a pessoa que é emotiva fala, nossa, como que ele não está sensibilizado com esse desafio? Como que ele não está sensibilizado com essa tragédia? Porque eu estou tão focado no lado racional do problema, para solucionar esse problema, que eu não estou nem aí para o impacto emocional que ele trouxe. E muitas vezes essa pessoa que tem esse sabotador do hiperracional tende a ser mais reservado e esconde os sentimentos. Por quê? O pensamento dele é: as emoções atrapalham os projetos. Se você pensa dessa forma, justamente quando você estiver se sentindo desconfortável pela forma das pessoas ao seu redor estarem demonstrando os sentimentos, as emoções, converse com o teu sabotador e fala: calma, eles são emotivos. Tudo bem se você não se abala, mas você precisa aceitar que as outras pessoas podem se abalar de diferentes níveis diante dessas circunstâncias. Então, o que você pode fazer para ajudá-las? Não é tratando-as de forma arrogante. O que você pode fazer para diminuir o sofrimento dessas pessoas? Então, é tentar entender, aceitar que as outras pessoas são emotivas. E aí, justamente, ao entender e aceitar, você não se distancia destes que têm um emocional mais aflorado. E quando a gente está trabalhando numa empresa, quando nós temos uma empresa, nós temos colaboradores com diversos níveis de sensibilidade emocional, certo? O inquieto, pessoal, hipervigilante, perdão, inquieto é o próximo. Sabotador hipervigilante, sempre com dúvidas sobre si mesmo e ansioso. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando que a próxima coisa ruim vai acontecer? Ai meu Deus, se eu fizer isso vai dar errado. Ai meu Deus, se eu fizer isso vai dar errado. Meu Deus do céu. É aquela pessoa que chama meu Deus 10 vezes por dia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Apesar de que ele tem uma sensibilidade extraordinária a sinais de perigo, o que é bom. Porém, ele não pode se tornar negativo demais. Ele desconfia, o hipervigilante desconfia de tudo que os outros estão fazendo. E ele está sempre focado no que pode dar errado. Se você não consegue confiar nos seus colaboradores, você precisa fazer essa análise. Será que o problema são eles ou sou eu? Para, não duvida deles. Conversa com a tua mentalidade. Por que você está duvidando deles? Por que você não confia no trabalho deles? Às vezes é porque você não instruiu eles correto. Quanto melhor eu instruir meus colaboradores, mais eu vou confiar. E, pessoal, confiar é conferir, não esqueçam disso. Quando eu confio uma responsabilidade a alguém, quando eu delego uma responsabilidade a alguém por confiar nessa pessoa, algum tempo depois, algumas horas depois, eu vou lá conferir se ele conseguiu executar. Confiar é conferir. E se não entregou da forma como precisa entregar, instrui ele. Ou seja, não fica focado nas coisas só que vão dar errado. Ah, porque isso vai dar errado. Não, calma, isso não vai dar errado. Essa é você se sabotando, acreditando que as coisas vão dar errado. Gente, quando eu olho para cima, é exatamente isso. Conversa com a tua mentalidade que está aqui em cima. Fala, não, calma, não é assim que as coisas funcionam. Não é uma tragédia atrás da outra. Não pode ser assim. O que nós vamos fazer para que esse desafio seja a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas? O que nós vamos fazer para evitar qualquer tipo de frustração? O que nós vamos fazer para ter a garantia de que somente coisas boas vão acontecer? Olha como é diferente. Então, se você tem esse tipo de pensamento, está sempre aguardando a próxima tragédia, converse com o seu hipervigilante, pois ele está lhe sabotando. Próximo sabotador, inquieto. O inquieto, pessoal, é aquela pessoa que se distrai facilmente e pode ficar muito disperso.
Porque ele permanece sempre ocupado, ele está sempre envolvido com muita coisa, executa muitas tarefas ao mesmo tempo, ele está literalmente inquieto, ele não consegue ficar parado e tudo chama a atenção dele, se envolve com vários projetos ao mesmo tempo. Essa pessoa, naturalmente, ela já tem um ritmo mais acelerado que os demais. Ela já tem uma atuação diferenciada. E qual que é o típico pensamento? Por que ninguém consegue me acompanhar? Por que as pessoas demoram tanto para aprender? Por que demoram tanto para fazer isso? Você, principalmente empreendedor, gestor de uma empresa, já se pegou pensando isso. Eu não consigo entender por que eles demoram tanto para fazer isso. Calma. Cada tarefa tem um tempo determinado e cada colaborador tem o seu tempo que precisa estar alinhado com o da tarefa. Então, antes de sair criticando todo mundo, tenta identificar quais são as dificuldades que esse colaborador está passando para demorar tanto tempo assim. E também, para melhorar a sua saúde mental, se dedique para um projeto por vez. Não fique focando, tentando distribuir o seu foco para 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Só comece uma nova atividade quando você terminar aquela que você havia iniciado anteriormente. Então, o inquieto é essa pessoa. Pensa agora você. Você está desenvolvendo várias coisas ao mesmo tempo, trabalhando, desenvolvendo, realizando várias atividades ao mesmo tempo, ou você realiza uma por uma? Se você está realizando várias ao mesmo tempo, muito é que você tem um sabotador do inquieto muito forte na sua personalidade também. Por quê? Muitas vezes porque as pessoas antigamente pediam para você fazer muita coisa com pouquíssimo prazo. E aí você começava a se freneticamente a realizar aquilo. Porque você tem um ritmo mais acelerado, muitas vezes você pode ter uma facilidade de aprendizagem, além do padrão, né, da maioria da população. Então você se condiciona a viver desta forma. E esse é um grande pensamento de sabotagem. Então respira. Da mesma forma do hiperrealizador, respira, calma. Você pode ficar livre por um determinado momento. Você pode se permitir estar livre durante determinado tempo. Certo? E o próximo sabotador, o controlador. Aquela pessoa que tem necessidade de controle absoluto sobre todas as situações. Ao mesmo tempo, é uma pessoa determinada, confrontadora, vai sempre direto ao ponto, porém, também é estimulada por conflitos, intimida os outros e interpretado algumas vezes como raivoso e crítico. Eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa, olha só, eu era uma pessoa extremamente controladora. E quando as coisas saíam minimamente do meu controle, pessoal, eu me desesperava. Eu falava, meu Deus do céu, como farei isso? E agora? A partir do momento em que eu entendi que esse hábito de achar que eu precisava sempre estar no controle era um pensamento de sabotagem, porque eu fui criado com esse pensamento, eu fui criado com a frase, né, Marcelo? Como assim? Você precisa ter as rédeas da sua vida. Você precisa estar no controle da sua vida 100% do tempo. Então eu fui criado justamente, meu Deus, não, eu tenho que ser extremamente controlador, eu tenho que controlar as minhas coisas, e se os outros não conseguem controlar a vida deles, eu vou controlar também. Eu agia desta forma, até que eu entendi que esse pensamento é um pensamento de sabotagem. E que o universo ele está tão volátil, ele está tão complexo, que nem a minha própria vida eu consigo controlar. Eu sim estou conduzindo as rédeas da minha vida, como minha mãe sempre pediu. Você precisa segurar as rédeas da sua vida. Eu seguro ela com as 2 mãos bem forte. Mas ainda assim existem fatores da minha vida que eu não consigo controlar. E eu entendo hoje que isso faz parte. E quando alguma coisa foge do meu controle, justamente eu penso, o que eu posso fazer hoje para daqui 3 anos, daqui 6 meses, daqui 1 mês, daqui 1 ano, eu entender que esta perda de controle foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Observa como é diferente? Eu teria a opção de me desesperar por perder o controle da circunstância,
Mas também eu tenho a opção de, ok, tudo bem, perdemos o controle, o que vamos fazer para recuperar o controle e usar este momento como aprendizagem, para entender que isso que aconteceu foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nas nossas vidas. Então, o controlador tem esse tipo de pensamento. Estou no controle ou fora do controle? Não tem um meio termo. Estou no controle ou fora do controle? Existe um meio termo. E é nele que você precisa estar. Óbvio que sempre, né, na medida do possível, controlando o nosso tempo de forma saudável, de forma adequada, certo? E o último sabotador é o esquivo. Aquela pessoa que está sempre evitando conflitos, minimiza os problemas, né? Minimiza os problemas reais, tem dificuldade em dizer não e perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes. É aquela pessoa que acredita que está na zona de conforto, mas na verdade ele está numa zona de acomodação. Ele está acomodado. Então ele vai se esquivando de conflitos, ele não consegue enxergar o real impacto dos problemas, procrastina tarefas desagradáveis, evita conversas difíceis. E qual que é o pensamento dessa pessoa? Talvez, se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Muitos de nós já pensaram sobre isso. Ai, Marcelo, então tá dizendo que eu tenho que resolver os problemas o mais rápido possível? Também não, pessoal. Tem algo que eu aprendi por ser controlador. Eu achava que eu tinha que estar no controle até mesmo dos problemas que aconteciam. E eu tinha que resolver aquilo de forma imediata, justamente para me sentir no controle. Só que eu comecei a entender que não existe problema nenhum no mundo que não possa aguardar 1 ou 2 dias para ser resolvido, desde que eu planeje a ação sobre esse problema. E quando eu dou esse tempo para solucionar esse problema, o problema ele tende a diminuir, a minimizar. Porque quando o problema acontece, nós estamos na força da emoção. Ou seja, a probabilidade de eu aumentar, dar um tamanho muito maior para o problema do que ele efetivamente possui é muito grande, é muito provável. Então, quando eu planejo um plano de ação para resolver o problema, respeitando um tempo, um determinado tempo, dando um determinado prazo, 1 dia, 2 dias, algumas horas também, o impacto daquele problema tende a diminuir. E aí eu me deparo efetivamente com a real natureza do problema. Porque as pessoas envolvidas já estarão com os ânimos mais calmos, eu já estarei com o ânimo mais calmo, porque assim eu já vou ter entendido que eu perdi o controle da situação, e agora justamente eu vou tomar ações para reverter este controle. Ou seja, não é procrastinar. Procrastinar as tarefas desagradáveis é o que o esquivo faz. Então, se você se pega procrastinando, pensa, opa, peraí que você está se sabotando. Não é assim? Quando que você vai resolver esse problema? Dentro de quantas horas? 1 dia? 2 dias? 3 dias? Esse problema pode esperar? Muito importante fazer essa validação. Esse problema pode esperar esse tempo? Respeitar o tempo do problema também é muito importante. Eu tenho o meu tempo, mas também os problemas, as circunstâncias também têm os seus prazos para resolução. Então eu preciso respeitá-los e não procrastiná-los, evitá-los para que eles se resolvam sozinhos. Então, se você se pegar pensando desta forma, muito cuidado, pois você pode estar se sabotando. Pessoal, então, diante desses 9 sabotadores, nós temos aí a nossa guerra invisível, né? Há uma guerra invisível na sua mente entre os sabotadores, os pensamentos de sabotagem e o seu verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu, o Shirzad, né, que é o autor do livro da Inteligência Positiva, ele chama de sábio. E nós precisamos fortalecer esse sábio. Nós precisamos dar força ao sábio, porque é o sábio quem tem que estar no comando.
Pessoal, quer saber como está o seu sábio e o seu sabotador? Muito importante, né? Como fortalecer, então, o seu sábio? A gente precisa, pessoal, aprender a fortalecer o sábio e enfraquecer os sabotadores. E para fazer este fortalecimento do sábio, o enfraquecimento dos sabotadores, eu tenho que justamente pegar essa ação de sabotagem, essa ação dos sabotadores, em flagrante, que é exatamente o que a gente vem fazendo agora, né, no decorrer aqui da nossa capacitação. Toda vez que eu me pegar pensando, opa, não, peraí, que, sabe, pega no flagra, peguei, não, opa, isso é um pensamento de autossabotagem. Por que, que você tem que estar sempre no controle? Quando você se cobra pensando, se pega cobrando, perdão, quando você se pega criticando a si mesmo, criticando aos outros, qualquer sentimento de desconforto, opa, isso não está relacionado a algum sabotador? Então, pegar esse sabotador em flagrante ele é muito importante. Quando se sabotar, marque esse pensamento como sabotador e deixe-o ir. Rotule-o. Não, esse não sou eu, esse é o meu sabotador. Esse é o hiperrealizador, esse é o prestativo, esse é o inquieto, esse é o esquivo, esse não sou eu. Ou seja, quando a gente fala rotular, desvincule esse pensamento de você. E justamente passe a pensar como que eu vou agir diante dessa situação. Então, para a gente enfraquecer, pessoal, observa, essa é uma guerra invisível dentro da nossa própria cabeça. O nosso crítico com o nosso sábio. Eles estão ali guerreando, literalmente guerreando. Então, eu preciso fazer essa desvinculação. Eu preciso rotular. Esse é um pensamento de sabotagem do crítico? Ok, crítico, fica na tua. Sábio, como que a gente vai agir então? Gente, tenham essas conversas mentais. Vocês vão observar o quão isso é benéfico para o seu bem-estar. Então, pergunte-se: como eu transformo esse fracasso, esse pensamento, essa situação em oportunidade? Como, mais uma vez, como eu transformo esse fracasso, esse pensamento, essa situação em oportunidade? Identifiquei. Opa, esse é o crítico que está falando. Por favor, fique em silêncio. Sábio, como que eu transformo esse fracasso, esse pensamento, a situação em oportunidade? Vá conversando com o seu cérebro. Então, primeiro, identifique quais são os seus inimigos internos e os reconheça. E você consegue fazer isso pelo teste do sabotador que eu vou te mostrar agora na sequência. Um inimigo invisível, pessoal, é muito mais fácil de combater do que um escondido, porque eu sei o que eu estou combatendo. E quando vocês terem clareza se vocês se sabotam por ser controladores, por serem prestativos, hipervigilantes, hiperracionais, quando vocês passam a conhecer isso, quando vocês tiverem esse pensamento, vocês vão se lembrar automaticamente. Por isso a importância de realizar também o teste. E crie ações no dia a dia para combatê-los. Você pode ter mais do que um sabotador, então eu digo para vocês, os meus principais são 3 dos 9. Ou seja, aqueles que tiverem a nota acima de 7 são os nossos principais sabotadores. Porém, eu preciso lidar com os 3 ao mesmo tempo? Não, lida com um de cada vez. Com o tempo, enfraquecendo um, os outros também vão se enfraquecer. E o sábio, pessoal, conversar com o nosso sábio, estar alinhado com o sabotador sábio, tem tudo a ver com felicidade. É o que nos causa esse sentimento de alegria. Quando o nosso sábio, o lado do nosso cérebro sábio está fortalecido, ele está diretamente relacionado ao nosso nível de felicidade vivida no momento. E quando eu estou feliz, a minha performance só melhora, porque eu estou em equilíbrio comigo mesmo. Pessoal, para a gente entender, então, para vocês descobrirem quais são os seus sabotadores, acessem o site www.companhiadasletras.com.br/teste inteligência positiva/. Ele vai levar para essa página que tem exatamente essa imagem do livro e vai te dar 2 opções para você clicar. Então, é só você clicar para fazer o teste,
que avalia seus sabotadores, clique aqui. E aí você vai descobrir exatamente quais são os sabotadores que estão presentes na sua vida. Ou seja, na verdade, qual é a força que os sabotadores possuem na sua vida, porque todos eles estão presentes. Certo, gente? E recomendação importantíssima: se possível, comprem e leiam este livro. Vai transformar a vida de vocês. Acreditem. E, pessoal, queria fazer um agradecimento, né, extremamente especial à Tayana Barroso, né, créditos por esta apresentação. Foi ela quem fez esse resumo belíssimo sobre os sabotadores e que nos concedeu para usarmos aqui na nossa capacitação. A Tayana, pessoal, ela é psicóloga e especialista em gestão de pessoas, master coach de carreira com certificação internacional, trainer da Extend Disc, ou seja, é uma profissional da área da psicologia excepcional e que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo justamente dentro desta área de atuação. Deixo aqui então os contatos da Tayana, justamente para quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais, ela está à disposição para lhes ajudar. Então, queria agradecer imensamente a Tayana por ter nos ajudado aqui nesse resumo, que basicamente o que nós fizemos foi um resumo de 50%, 60% do livro em relação aos sabotadores. Então, Tayana, muito obrigado por estar conosco nessa capacitação. Certo? E, pessoal, no nosso próximo momento, então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre como direcionar o seu mindset para o crescimento. Deixa eu parar aqui nosso compartilhamento. Queria agradecer, então, mais uma vez a atenção de todos. Na próxima sessão vamos falar, ou seja, já que conseguimos identificar e controlar os seus sabotadores, vamos agora configurar a nossa mente para o crescimento? Esse é o nosso próximo tópico. Pessoal, muito obrigado pela atenção e lhes convidamos também para assistir às lives que ocorrem nas quintas-feiras, sempre às 19 horas, sobre compras públicas. Até mais, gente!